O agronegócio brasileiro é um universo muito mais amplo do que nós imaginamos, né? E nos últimos anos resumiram o agronegócio a soja, milho e carne bovina apenas. Os falsos entendedores de agro, aqueles que vivem o agronegócio de gabinete. Também esses falsos entendedores trabalharam muito os seus interesses em cima dos agrotóxicos. Então, o agronegócio nos últimos anos girou em cima disso. Aprova cada vez mais agrotóxicos no Brasil, e a gente entende, porque essas multinacionais sustentam o ego e a necessidade financeira de muitas pessoas aqui no Brasil. Então, o universo do agro é amplo, é complexo, possui muitas variações e influências. Eu preciso entender que o agronegócio brasileiro pode produzir muito mais do que ele está produzindo, só que com um diferencial, garantindo lucratividade para todos os setores que compõem o agro. Mas eu preciso entender de economia, e a economia me faz ter uma ideia sobre viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Depois eu vou para os mercados, eu preciso entender o que esses mercados buscam, o mercado nacional e o internacional. Quais são as tendências desses mercados, para que eu possa, a partir desse conhecimento de consumo, poder visualizar o preço, o produto padrão e o volume que esses mercados absorvem. Depois eu vou partir para o investimento, principalmente para o setor primário. Eu vou definir o montante que eu preciso para produzir, seja grãos ou proteína, e aí sim, a partir do montante, da definição, eu vou entender o que eu vou produzir, como e quanto eu vou produzir, principalmente pensando no capital e nos juros que eu irei pagar sobre esse capital para o investimento da minha propriedade. Aí eu começo a ter necessidade de enxergar o agro a partir da cadeia de valor, beneficiando todos, setor primário, secundário e terciário. Isso é fundamental. Eu preciso entender que hoje no Brasil o Plano Safra ele é extremamente necessário. Sem ele eu não vou produzir. Eu preciso entender que a importação de insumos é extremamente necessária. Sem ela eu não vou produzir. Então o nosso agronegócio não é um agronegócio de sucesso. É um agronegócio de dependência, é um agronegócio que viveu muitos anos, 2 ou 3 cadeias produtivas e tão somente isso. Mas e o restante? Mesmo essas cadeias produtivas mostraram para nós agora, com a queda nos preços e na absorção dos volumes produzidos no Brasil, que elas são dependentes. Não tem gente capitalizada como nós imaginávamos que teria. Então, nós temos que olhar para o setor primário, terciário, secundário e terciário. A operação, o resultado, o mercado. E as influências que nós temos de maneira direta e indireta sobre esses setores que vão fazer com que nós possamos absorver essas informações e definir o que nós vamos fazer, tendo uma ideia de consumo e a partir daí garantindo, a partir do estudo e do conhecimento total sobre todas as esferas, que giram ao entorno do agro, o melhor investimento, que é o investimento que vai garantir lucratividade para quem produz, principalmente lá no setor primário.